Graça e paz do Senhor Jesus, queridos discípulos de Betel, as pessoas que têm assistido às aulas da escola ministerial, nossos membros aqui da igreja, pessoas de todas as partes que têm visto nossos vídeos da escola. Quero te desejar um bom dia, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e que você venha estar com seu coração aberto para receber a palavra do Senhor nesta manhã. Vamos estar falando sobre Isaac, que é o segundo patriarca, né? Vamos estar comentando um pouquinho quem foi esse homem, que ele pode ensinar nas nossas vidas para os dias de hoje. Antes da gente começar, né, nós temos que orar ao Senhor, pedir a direção a Deus para essa aula, para esse tempo de reflexão. Quero te convidar também a curvar a sua cabeça aí e pedir ao Senhor que venha abrir o seu coração, abrir a sua mente, para que venha trazer a revelação da palavra. Amém? Paizinho, nós louvamos o Teu nome, nós adoramos a Ti. Queremos, Senhor, colocar as nossas vidas diante de Ti nesta manhã e pedir, Senhor, que Tu venha, Senhor, sobre nós com o Teu poder, com a Tua graça e revela, Senhor, a nós a Tua palavra. Deus, aquilo que vai ser ministrado nessa manhã, não seja, Senhor, as minhas palavras, não seja uma palavra do Alain, mas seja, Deus, aquilo que está no Teu coração, para o coração da Tua igreja, do Teu povo. Revela, Senhor, a nós aquilo que Tu tens, Senhor, para ensinar a Tua igreja. Fica, Senhor, conosco. Em nome de Jesus nós louvamos e adoramos o Teu nome. Amém. E amém. E aí, Alain? E aí, tudo bem, pastor? Graças a Deus. Bom dia a todos que estão assistindo essa aula, né? Bem-vindos a mais uma aula sobre o Antigo Testamento. E hoje a gente vai estar falando sobre o segundo patriarca, né? O Isaac. Isso aí. Isaac. Filho de quem, meu irmão? Filho de Abraão, né? Ah, tá. O que significa Isaac mesmo? Será que o pessoal de casa lembra do que? Não sei, creio que sim. Comenta aí o que você acha, o que significa Isaac. A gente já falou isso aqui. E também, né, quero dizer que você pode aí fazer as suas perguntas, aí está colocando no chat aí, que na medida do possível nós vamos respondendo aqui. Vamos lá, Isaac. Isaac significa, em hebraico, ele ri. Nós já explicamos na aula anterior, né, por que Abraão coloca o nome do seu filho de Isaac. Espero que você venha lembrar disso, se recordar disso. Como a gente já disse também, Isaac era filho único de Abraão com a sua esposa Sara, não é isso? Porque Abraão teve outro filho, né, que foi Ismael, mas na verdade com Agar. Isso depois aí. Ele vai ter outros filhos também. Sim, né? sim, mas aí esses dois aqui marcam mais a história, né? E Isaac também, a história dele é marcada, que também tem dois filhos que marcam a história, né? Que é Esaú e Jacó. Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso, mas na verdade nós temos ainda mais uma aula de mais um patriarca, que vai ser o terceiro. Nós vamos falar sobre Jacó, mas hoje nós vamos nos ater aqui em Isaac. Então vamos lá, gente. Isaac foi um dos 3 patriarcas do povo de Israel, dos israelitas. Segundo o livro do Gênesis, Abraão teve Isaac como filho, né? Isaac nasce quando Abraão tem mais ou menos 100 anos de idade, Sara aí já com seus 90 anos, já tinha passado o seu período de fertilidade, né? Mas aí Deus abençoa e faz, vamos dizer assim, o milagre na vida desse casal e nasce Isaac. Isaac, nós podemos destacar algumas coisas na caminhada de Isaac, mas a primeira coisa que eu quero destacar aqui, quero que você grave bem isso, que isso vai ser importante para toda a caminhada do estudo sobre esse patriarca. Você venha entender o seguinte: Isaac, ele foi o único dos 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, né, que ele não teve o seu nome mudado. Nós já falamos, né, Abrão teve o nome mudado para Abram, e depois você vai ver lá na frente, o filho de Isaac, Jacó, teve o nome mudado para Israel. Isaac não teve o seu nome mudado. Isaac, ele não se mudou de Canaã, ele se mudou de lugar, sim, de cidade, mas não é isso, Alain? Tudo dentro da de região Canaã, de Canaã. dentro da mesma região ali.
Ele não faz como Abrão, que sai de uma terra, vai para outra, não vai fazer como Jacó, que saiu de uma terra e foi para outra. A vida de Isaac, ela se dá dentro desse, vamos dizer assim, desse território, né, de Canaã. Comparado com Abrão e com Jacó, a história de Isaac, ela não vai relatar muitos incidentes na sua vida. Não é isso aí, Alan? É uma vida mais estável. Quando a gente faz a comparação com a vida de Abraão e com a vida de Jacó, a gente vê que Isaac ele teve uma vida mais linear, não aconteceram muitas mudanças, assim muitos como incidentes, aconteceu, né? Muitos incidentes. A gente lê a história de Abraão, a gente vê que ele passou por várias dificuldades, teve que se mudar de uma terra, ir para uma nova terra, teve a questão dele se envolver em uma guerra, né? Aquela questão lá Sim. de Sodoma Os também. 5 reis, né? Sim, os 5 reis contra 4 reis, né? E também a questão do Jacó passar por aquela dificuldade toda, de voltar de novo para a terra da sua parentela. E por aí vai, né? Você vê que eles passaram por mais dificuldades do que Isaac, né? Isaac ele teve lá um período de vida mais linear. E podemos dizer, né, por Isaac não precisar de ficar andando tanto para lá e para cá, ele não se desgastou fisicamente tanto. Isso também é bom a gente ressaltar, né, que Isaac ele foi dos 3 patriarcas o que teve a vida mais longa. Isaac ele veio falecer, já tinha 180 anos. Ele tem a sua vida bem prolongada sobre a terra. Vamos lá. Pertencendo à casa de Abraão, Isaac ele foi circuncidado no 8º dia de nascimento. Nós já falamos sobre a circuncisão aqui numa outra aula, né? Aula passada, né? Mas acho que vale a pena relembrar aqui. A circuncisão é um pacto que o homem fazia com Deus e Deus fazia com o homem. Tem a ver ali com a intimidade do homem com Deus. Nós já explicamos isso. Você quiser rever melhor, você pode procurar. Se eu não me engano, foi há 2 aulas atrás, não é isso? Foi a aula passada também. Aula passada. A gente falou sobre isso aí. E no dia em que Isaac ele foi desmamado, Sara, ela teve vamos dizer assim, um tempo difícil ali. Porque como também nós já falamos, Abraão teve o outro filho com Agar, com a serva de Sara, e que era Ismael. Quando Isaac ali está no tempo de desmamar, estavam já crescendo, Ismael zombava de Sara, de Isaac, perdão. Então ficou ali um clima um pouco, vamos dizer assim, estranho, né? Um clima meio ruim entre eles ali. E então Sara, ela faz um pedido ao seu esposo, né, Abraão, para despedir Agar, para despedir Ismael. Abraão ali nesse momento ele hesita um pouquinho o que a sua esposa pede, mas ele ouve a direção de Deus, ele viu que isso aí era a direção de Deus para a vida dele, então ele ouve e atende o pedido da sua esposa. Pastor, é importante ressaltar também, né, conforme a gente já havia falado, que Deus ele não abandonou Ismael. Ele Sim. Foi com Ismael também. Isso, nós já falamos sobre isso. Ismael, ele sai provido, né? Ele não sai com as mãos abanando, vamos dizer assim. Abraão dá bens a Ismael, a Agar, e despede eles. E a vida dele continua ali. Quero falar um pouquinho sobre a vida em família de Isaac. Quando, passando aí, né, saltando aí nos anos aí, né, quando Isaac tinha 40 anos de idade, Abraão, ele chama o seu servo, Eliezer, e fala o seguinte para ele, Alain, Eliezer, você agora vai sair daqui
da nossa terra, você vai lá para a casa de Betuel, lá na Mesopotâmia, e lá você vai conseguir uma esposa para Isaac. Esse menino já está na hora de casar, já está com 40 anos, e ele faz esse pedido para seu servo Eliezer, ele escolhe, sai dali, né? Ele toma ele aceita aquilo que o seu senhor fala, Abraão fala, e ele parte. Mas aí, Alan, tem uma questão muito interessante aí, né? Nessa questão aí, quando ele chama Eliezer e fala, Eliezer, vai buscar uma esposa para Isaac, a coisa não foi tão simples assim, né? Abraão, na verdade, ele precisava de uma segurança que o seu servo iria encontrar, vamos dizer assim, uma mulher idônea para o seu filho Isaac. Você fala um pouquinho para a gente sobre isso aí? Falo sim. Eu queria só destacar a questão de quem era Betuel, né? Ah, tá. Porque quando ele pede para o servo dele voltar lá na Mesopotâmia e buscar uma esposa para o filho dele, ele está pedindo para ele buscar alguém da parentela dele. Isso. Né? A gente sabe que ele vivia ali na região da Mesopotâmia e saiu daquele lugar, né? Obedecendo a ordem de Deus. Mas Betuel, ele era filho de Naor. E quem era Naor? Naor, né, a árvore genealógica que a gente apresentou nas últimas aulas, tá lá. Ele era irmão de Abraão. Então você vê que tá tudo em família, essa questão. Mas por que ele pede para que para que o servo dele buscasse uma parente dele para poder casar com Isaac? Porque Abraão ele tinha pavor de que Isaac pudesse se misturar com as mulheres filhas dos cananeus. Sim. E a gente viu nas últimas aulas, né, um pouco sobre os cananeus. Eles eram um povo que tinha uma prática muito forte de idolatria, a questão da prostituição cultural, né, que o senhor citou, a questão também de queimarem os filhos vivos para as entidades que eles adoravam. Então essa era a prática do cananeu. Sim. E Abraão, ele estava, né, como todo bom pai, ele quer o melhor para o filho dele sempre. Então ele virou e falou, não, pelo amor de Deus, traz uma moça que seja da minha parentela. E interessante que ele faz Eliezer fazer um juramento. Com a mão na coxa. Eu não sei, queridos, se vocês lendo o texto já perceberam isso. Que Abraão fala, olha, mete a mão aí na sua coxa aí e faz um juramento. A importância, ou seja, a segurança que o pai de Isaac queria que fosse uma mulher idônea mesmo para o seu filho. Mas da onde Abraão tirou isso? Por que ele fez isso? Coloca a mão na coxa aí. Era uma prática que era muito comum antigamente, porque ela envolvia a questão de honrar o juramento. Né? Inclusive, algumas versões vai dizer que colocar a mão sobre a coxa era provavelmente uma invocação à posteridade. Né? Que havia de sair dos seus lombos e também para cumprir o prometido de vingar a possível violação daquele juramento. Então, quando ele fala botar a mão na coxa, era algo muito próximo da virilha, né? Onde fica ali a região genital masculina. Então você tem um peso muito importante, né? Quando você faz um juramento desse, isso traz um peso muito importante para a pessoa que está ali jurando junto com o senhor dele cumprir de fato aquele juramento que estava ali, né? Então isso era algo muito levado muito a sério. Né? E o servo ele tinha que cumprir aquele juramento a todo custo, inclusive cumprir o juramento com a vida dele. Essa questão da posteridade, de gerar filhos, né? Nessa época do Antigo Testamento, que isso era muito sério. Uma pessoa que não tinha filhos, ele não era bem vista, não era uma pessoa abençoada. Então Abraão fala, olha, a coisa mais importante que tem para nós como homens é a nossa descendência. Eu quero que você coloque a sua mão aí e, como o Alan já explicou, simbolizando aí
essa questão da virilidade, né? Você coloca a sua mão e você jura que você vai conseguir a melhor esposa para o meu filho. Que você não vai pegar a primeira que você encontrar na frente. E realmente o Eliezer, ele foi lá na Mesopotâmia e ele achou Rebeca. Pastor, posso só fazer um comentário, né? O senhor sabe que a gente trabalha muito com a questão dos jovens e a questão dos juvenis Sim. também. E às vezes tem lá um juvenil querendo namorar uma pessoa e o pai está falando, meu filho, essa não, né? Não faz isso. Então a gente vê aqui na Bíblia que por Isaac ser fiel ao pai dele, ao que o pai queria para ele foi muito abençoado. Então a gente pode pegar esse texto, né, e trazer para esse contexto atual que a gente vive hoje, a questão da obediência aos pais, porque querendo ou não, o pai ele sabe o que é melhor, né, pro seu filho. Sim, nós não podemos ser tão radicais como era antigamente, né? Sim, lógico. O pai ia lá com o pai da noiva, acordava um casamento, os dois não se conheciam e pronto. Mas o que a gente está querendo dizer aqui para você, principalmente jovem e adolescente, ouça a voz do seu pai, ouça a voz da sua mãe. Quando eles falam, olha, eu acho que isso não vai ser bênção para a sua vida, é porque tem uma história de vida por trás. Tem seu pai e a sua mãe, os nossos pais, né? Eles têm também um relacionamento com Deus. E quando eles falam isso, o que eles querem é o melhor para mim e para você. O que Abraão queria para Isaac aqui era o melhor. E então, como já disse, Eliezer vai lá, encontra a Rebeca, traz Rebeca e eles se casam. Isaac se casa com Rebeca. Só que os anos se passam e a gente vai começar a ver uma coisa. Rebeca não engravidava, não. A gente já vê mais ou menos uma história aí como a Sarai. Da mãe, né? Como Sarai aí, Sara, que não conseguia engravidar. Então o que Isaac faz? Isaac, ele não comete nesse momento o mesmo erro que o seu pai cometeu, de pegar uma serva e para ter um descendente. Mas Isaac, o texto diz que ele começa a orar incessantemente, para que Deus venha abrir a madre, né, o ventre de Rebeca, para que ela venha poder gerar filhos. E ele orou tanto, ele clamou tanto a Deus, que quando Rebeca veio ter filhos, não foi só um, né? Foram dois. Foram dois, aonde nasce aí Esaú e Jacó. Os gêmeos. Entendeu? Os gêmeos aí. Isaac já tinha aí 60 anos de idade. Então ele foi pai um pouco mais novo do que o Abraão. Do que o Abraão. O Abraão já tinha 100, né? 60 anos de idade também não era muito novo, né? Não, mas um pouco mais novo, né? 40 anos a menos. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes o cara tá com 30 anos ali, poxa, ainda não tive um filho. O Isaac teve filho com 60 anos, né? Então dá pra... fazer o que Isaac fez aqui. Vai orar, querido. Orar que Deus vai abençoar. Então, Isaac e Rebeca são favorecidos por Deus com 2 filhos. Nascem os dois. Nós sabemos aí da complicação ali do parto, né? Esaú nasce primeiro, Jacó nasce agarrado no calcanhar de Esaú. Isso é tema da nossa próxima aula, que é sobre Jacó. Mas eles foram abençoados. E o bom destacar aqui também é que os dois foram crescendo e Isaac, ele sempre se inclinava mais para Esaú, não é isso? Uhum. Ele gostava mais de Esaú, estava mais próximo de Esaú. Não quer dizer que ele não gostava de Jacó, não quer dizer que ele não se importava com seu outro filho, mas ele tinha um relacionamento maior com Esaú e com isso Rebeca com Jacó. E então, isso aí foi o que aconteceu nesse primeiro momento aí, falando sobre a família de Isaac. Com 75 anos de idade, vendo que já estamos dando um salto aí de mais 15 anos, né, de história, Isaac, ele se muda para uma cidade chamada Beer Lahai Roi.
logo depois da morte do seu pai. Ele vai para essa cidade devido a uma grande fome que acontece no local onde ele estava. Ele retirou-se para o território dos filisteus, em Gerar, e ele fica ali aonde anteriormente o seu pai também tinha vivido. Na verdade, Alan, ele volta para ali, ele fica ali, e interessante que esse lugar ainda estava sob o controle de quem? Dos filisteus? Dos filisteus, mas quem era o rei lá? Você lembra, Alan, quem era o rei? Ah, sim, era o rei Abimeleque. Abimeleque. E como foi nos dias de Abraão, Isaac com seu pai, ele também faz aí comete o mesmo erro que o seu pai cometeu. Tá lembrado? Tô. O que Abraão fez quando chegou lá? No Egito? Ele disse que Sarai era irmã dele, né? Alguns estudiosos de fato vão dizer que ela era uma meia-irmã do Abraão. Só que ele omitiu o fato dela ser esposa dele. E isso teve consequências na casa de Faraó, conforme a gente já tinha visto, né? E agora a coisa acontece mais ou menos igual de novo. Só que com Isaac. Com Isaac, chega na terra de Gerar, o rei Abimeleque dominava, né, era o senhor sobre essa terra. E Isaac, como seu pai, ele fala que Rebeca, sua esposa, era sua irmã. Também por causa de medo. Então ela devia ser bonita também, né? Devia ser, como eu falei da outra vez, né? Ela devia ser igual a Brenda, assim. Não, como a Cristiane. Entendeu? Cada um tem que puxar pro seu lado, né? Senão o bicho pega depois a gente apanha em casa lá. Então, a Rebeca, ela se passa como irmã de Isaac nesse momento. E Isaac, quando ele está aí nessa terra, ele toma uma decisão. Ele toma a decisão de voltar ao local onde tinha os poços que Abraão, seu pai, tinha cavado. Por que ele volta lá? Sabemos que no deserto é difícil, água, essa aí é uma região de deserto, né? Já existiam esses poços, existia uma esperança em Isaac que ele iria chegar lá e encontrar água de novo. Mas na verdade, o que ele encontra? Ele encontra os poços entulhados pelos filisteus. Os filisteus, eles destruíram os poços. Eles fizeram isso logo depois que Abraão morre. Abraão morre, eles entulham, porque na verdade eles tinham medo. Porque Abraão prosperou muito. Abraão ficou poderoso naquela terra. E eles deveriam pensar, poxa, se vier o descendente dele para cá e pode acontecer a mesma coisa, então eles vão lá e entulham os poços. Vamos falar um pouquinho sobre os poços daqui a pouco. Ô pastor, e inclusive Abraão nessa época, ele era tão respeitado que as pessoas, né, as nações, viam ele como representante de Deus na terra. Sim. E os filisteus, eles temeram, né, a chegada do Isaac lá e ser do mesmo jeito, né, conforme era com Abraão. Isso, e quando Isaac chega ali, Isaac, ele desentulhou os poços. Ele abriu os poços novamente e aí acontece isso, eles ficam com medo, eles ficam preocupados, o que vai acontecer? Até que, resumindo a conversa aqui, Isaac e Abimeleque tiveram que sentar e conversar. Eles tiveram que entrar num consenso aí, lá na frente. Eu quero me referir agora ao capítulo 26. Já estou falando um pouquinho, né, sobre isso aí, mas Isaac, quando ele vai a Gerar por causa da fome, ele começa a cavar esses poços, desentulhar esses poços, e ele recebe uma palavra profética sobre a vida dele.
que na verdade é a mesma palavra que estava sobre o seu pai Abraão, não é isso? Você poderia ler pra gente? Posso sim. Alan. Tá até presta atenção, ó. Aí fala do verso 2 ao verso 5, vai falar isso. Mas você vai ler só o 5 e o 6 aí, não é isso? Pra gente ganhar tempo? Na verdade, vou ler o 4 e o 5. O 4 e o 5? Ok. Ele fala assim, ó, capítulo 26, versículo 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. A gente pode fazer um gancho também com a questão do Messias? Sim. Na descendência de Isaac seriam abençoadas todas as nações da terra? Porque é a mesma promessa, né, que Deus deu para Abraão, que dele seriam abençoadas todas as nações da terra. E o versículo 5 ele vai dizer o seguinte: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então Isaac estava sendo abençoado porque o pai dele foi fiel a Deus até o fim. Olha que interessante. É isso aí. Estou procurando aqui um pouquinho mais a respeito disso aí, aqui no capítulo 26, que eu me esqueci qual foi o versículo aqui. Achei aqui, no versículo 12. Mas concluindo o que você diz aí, Alan, é verdade, a gente pode fazer um gancho nisso aí, porque existia uma promessa, existia uma palavra profética sobre a vida deles, e eu creio que essa palavra profética é sobre a minha vida e sobre a sua vida também nos dias de hoje, no sentido que nós também somos homens e mulheres abençoados, nós somos homens e mulheres que vamos herdar a terra, nós somos homens e mulheres que estamos sobre essa terra colocado por Deus, e a nossa geração será abençoada, a nossa família será abençoada. Amém. E isso é muito importante, a gente tomar posse da palavra de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente passa por alguns problemas na família, alguns obstáculos, como Abraão passou, como Isaac passou também, como Jacó passou, e às vezes a gente desiste da família. Peraí, gente. Existe uma promessa. Se Deus te deu uma esposa, Deus te deu filhos, filhas ou um esposo, creia que verdadeiramente foi o Senhor que te deu. E se Ele constituiu a sua família, algo tremendo vai acontecer. A promessa dele vai se cumprir. A palavra diz que Deus não é como um homem que se arrepende ou que mente, mas a promessa dele, quando ele libera uma palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida, é verdadeira e fiel para ser cumprida. E é bom a gente lembrar, né, que nós estamos também debaixo dessa promessa. Verdade. Sobre Abraão, ok? Inclusive, pastor, a gente chama muito Abraão de pai da fé, o pai da fé, e é porque ele foi fiel mesmo, né? Por conta da obediência de um homem, todas as nações da terra foram abençoadas. Né? Então, quando a gente está no centro da vontade de Deus, quando a gente é obediente à palavra do Senhor, todos que estão perto de nós são abençoados. Mas eu acho que a gente já falou sobre isso. Né? Sim, já. Eu quero destacar aqui agora o versículo 12 e o 13, aonde vai dizer assim, ó, semeou Isaac naquela terra, ou seja, em Gerar, onde ele estava ali. Semeou naquela terra e no mesmo ano, presta atenção, no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ou seja, 100 vezes mais. Né? Por quê? Porque ele creu. Ele não viu o problema que entulharam os poços, ele foi lá e trabalhou, ele fez a sua parte, ele creu na promessa e ele venceu. E o 13, queridos, olha só, o homem prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas, bois e grandes números de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Eu não estou falando aqui que para ser abençoado tem que ser rico. Deus tem que fazer todo mundo ficar rico. Isso aqui foi uma particularidade que Deus fez com uma bênção específica para ele. Isaac. É claro que nós podemos prosperar, nós devemos prosperar. Mas dessa forma aqui, Deus deu uma forma muito específica para Isaac. E isso também veio causar problemas.
Ele prosperou tanto, como o Alan já tinha dito aqui agora há pouco, como o pai dele, Abraão, ele era temido, ele era respeitado e até mesmo invejado, por tanto que Deus abençoava, que os filisteus ficaram preocupados também com Isaac. E sabe o que eles fizeram? Eles foram lá e entulharam os poços de novo. Eles foram lá, jogaram, e por isso, lhes entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Ele foi lá e entulhou os poços, ou seja, você vai ficar sem água, você não, para tentar ver se esse homem parava de prosperar. Porque já estava criando medo nos filisteus. O brilho de Deus em certas pessoas incomodam as outras, né? É verdade. Mas de tudo isso nós podemos ver uma coisa muito notória, tanto na história de Abraão como de Isaac, que a gente está estudando até agora. Era um homem simples. Não eram homens arrogantes. Não eram homens que queriam fazer a sua vontade prevalecer porque tinham mais posse ou menos posse. Eram homens tementes a Deus. E passavam por dificuldades também. Sim. Não eram super-heróis de capa e que voavam, que resolviam tudo, não. Sim. As mesmas dificuldades que a gente passa, é lógico, cada uma dentro do seu contexto, eles passavam também. Sim, entendeu? Aí no verso 18... vai dizer assim: e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, que os filisteus tinham entulhado. E Isaac, então, aqui ele reabre os poços, ele começa a também dar nome nos poços como seu pai tinha colocado. E eu quero parar um pouquinho aqui. Muitas pessoas pregam sobre esses poços, sobre esses nomes desses poços, que são 3 nomes bem conhecidos da palavra de Deus aqui são nomes em hebraico. Eu quero falar um pouquinho sobre isso mais uma vez, mas não dentro de um contexto de uma pregação, mas sim dentro de uma aula. O texto vai dizer, no verso 20, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso, Isaac chamou aquele poço de Ezeque. A palavra Ezeque no hebraico, ela é assim, uma palavra bem assim que não deixa dúvida na tradução. Ela vai dizer que eles contenderam, eles brigaram. Então, esse poço chamado aí o Ezeque, o Ezeque, que ficava no vale de Gerar, significa a palavra Ezeque contenda. Eles contenderam, eles brigaram, disputaram aquilo ali. Então, Isaac, ele chama aquele poço de Ezeque. E sabe o que me chama muito a atenção, Alan, nisso aqui? Que Isaac não fica brigando por aquele poço. Ele não insiste. Ele sabia o que Deus tinha para a vida dele, sabia a promessa que tinha um pouquinho antes aqui, que a gente leu aqui, que estava sobre a vida dele. Então ele toma uma decisão: eu não vou brigar, eu não vou ter contenda, eu não vou arrumar problema. Você quer o poço? Toma. Você quer o poço? Toma. Tchau e bênção. Eu quero paz na minha vida. Às vezes a gente fica brigando por coisas, querendo tomar posse. Digo, não, porque isso aqui é meu. Queridos, Deus tem o melhor para você. Aonde tem confusão, aonde tem contenda, não é lugar para a gente ficar, não é verdade, Alan? É verdade. Nosso Deus é conhecido como Deus de paz. O judeu, como ele se cumprimenta um com o outro, shalom. É shalom. De forma geral, a tradução de shalom é paz. Alguns dizem, lele shalom. Já ouviu essa expressão? Tchau, paz. Deus te abençoe, entendeu? Eles usam muito o lele shalom. Tchau, fica na paz. Eles usam bem essa expressão. E eu creio que Isaac, o que estava no coração dele é isso. Tchau, paz,
Foi embora, não quero problema com você. E ele caminhou, ele foi mais adiante um pouco e ele foi lá e desentulhou um outro poço. E o poço deram o nome de Sitina. Sitina, em hebraico, Alan, já não é mais contenda, não é mais aquela discussão. Sitina em hebraico Isaac coloca esse nome de Sitina porque Sitina significa briga. Caíram para dentro mesmo. É interessante isso, pastor, porque na tradução ele vai dizer assim, então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Só que ele usa a mesma palavra. Contenda, então seria uma discussão. E Sitina está relacionado com briga. Partir para violência, né? Teve aí uma discussão mais acalorosa, vamos dizer, acalorada. Acerrada, né? Perdão aí. Entendeu? Eles partiram ali mesmo por uma questão mais complicada um pouco. Então Isaac vem e coloca o nome desse poço de Sitina, dizendo assim: aqui teve briga por causa desse poço, aqui teve briga por causa dessa água. E eu, como um servo de Deus, como um filho de Deus, eu não quero briga para a minha vida. Mais uma vez, o que Isaac ele relembra? Com certeza, ele deixa trazer à memória dele aquilo que podia dar esperança, e a esperança para ele era a promessa que Deus tinha dado ao seu pai e para ele, como nós já falamos aqui. Então, ele fala assim: aqui tem briga, shalom, tchau, pastor, vou embora daqui. E o senhor está falando isso, eu não consigo deixar de pensar às vezes quanto tempo a gente perde brigando por alguma coisa, sendo que o abençoador é muito maior do que a bênção, né? Sim. Você vê que os filisteus eles pegaram o primeiro poço, né, o Ezeque, e mesmo assim eles não ficaram satisfeitos com aquilo. Ou seja, quem é que dá para a gente a plenitude não é a bênção, é o abençoador. Os filisteus continuaram insistindo naquela questão de tomar os poços e nunca estavam satisfeitos, né? E você vê que Isaac, mesmo perdendo os poços ali para os filisteus, ele continuava tranquilo, continuava pleno e fugia das contendas, fugia das brigas, né? Eu vejo muito uma atitude que a gente como cristão deveria ter também. Claro, Isaac é um patriarca, é um exemplo para a nossa vida. E aqui, quando ele dá o nome desse poço de Sitina, o verso 22, ele vai dizer assim: e partiu dali. Ou seja, tem briga aqui, vou embora. E cavou ainda outro poço. Isso me faz também pensar uma coisa: ele não desiste. Ele não reclama de Deus. Ele não fala: mas Senhor, esse poço é minha herança, esse poço foi do meu pai, isso aqui por direito é meu. Não, o que ele quer é estar no centro da vontade de Deus. E se tem contenda e se tem briga, não é o centro da vontade de Deus. Deus é um Deus de paz. Então o verso 22 vai dizer: partindo dali, ainda cavou outro poço, e com esse não contenderam. Com esse não teve briga. Ou seja, com esse, eu creio que até ele estava cavando o poço ali, né? Reabrindo o poço, e estava olhando para um lado, para o outro. Até agora ninguém veio brigar comigo, até agora ninguém veio contender comigo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Isso aqui é a minha interpretação, entendeu? E ele cavou o poço, jorrou a água, e ninguém veio contender com ele. Então eu creio que ele respirou tranquilo e ele deu um nome a esse poço também. Qual que é o nome? Ele deu o nome de Reobote. O que significa? Reobote em hebraico é lugar largo. Assim, nós falamos iptelíteres, a tradução da palavra. Mas numa interpretação dentro do texto, nós colocamos isso dentro da teologia do Antigo Testamento, esse Reobote, como o lugar da bênção. O lugar amplo, o lugar agradável. Não tem a ver? O lugar amplo, o lugar agradável, o lugar tranquilo. Reobote, o lugar da bênção. Então, se ele ficasse perdendo tempo brigando por aquela bênção menor, ele não ia receber essa bênção maior. O lugar amplo, o lugar melhor, entendeu? Então ele diz: porque agora nos deu o Senhor esse lugar.
e não contenderam conosco. Chamou de Reobote, lugar da bênção. E aí, queridos, ele sobe para Berseba e na mesma noite apareceu o Senhor a ele. No verso 24 vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência, por amor a Abraão, meu servo. Ou seja, Deus reafirma a promessa, dizendo assim: Isaac, você foi fiel como seu pai foi fiel, você obedeceu como seu pai obedeceu, você está no caminho certo, então eu vou reafirmar a bênção. E aí, Alan, para mim, é dos versículos da Bíblia que eu mais gosto. Vem o verso 25. Eu digo assim, o versículo em si não é nem tão, vamos dizer assim, bonito, assim, palavras bonitas como tem em outros textos, em Salmos, coisas assim. Mas é um texto que fala profundamente das atitudes de um homem e de uma mulher de Deus. O verso 25 vai dizer assim, ó: então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali mais poço. Presta atenção numa coisa. Isaque vem numa caminhada, aonde contenderam com ele, ele sai daquele lugar. Ele vai para o outro lugar, onde brigam com ele sai daquele lugar. Ele chega em outro lugar, onde ele tem paz, ele tem tranquilidade, ninguém vai contender nem brigar com ele. Ele chama de Reobote, o lugar da bênção, um lugar amplo, entendeu? E ali, o verso 25 vai dizer: então levantou um altar. Presta atenção nisso, queridos. No lugar que Isaque chegou, aonde ele foi abençoado, no lugar aonde ele podia falar assim: agora a minha vida está tranquila, agora eu não preciso mais fazer muita coisa, agora eu vou descansar. Mas qual é a primeira atitude dele? É levantar um altar para adorar ao Senhor, para oferecer algo ao Senhor. Ele não simplesmente chegou e botou o pé na mesa e ficou esperando. Não. Ele tem uma atitude de homem de Deus, de mulher de Deus nos dias de hoje que devemos ter. Uma atitude de gratidão. De gratidão, de levantar um altar ao Senhor. E ali ele invocou o nome do Senhor, ou seja, ele levanta um altar de adoração, um lugar de oferta, de sacrifício ao Senhor, e ele então invoca o nome do Senhor naquele lugar. Ou seja, a invocação aí está por trás dessa palavra, a oração. Ele invoca o nome do Senhor. Queridos, ele já estava no lugar da bênção, e mesmo assim ele invoca o nome do Senhor, ele invoca a presença do Senhor, ele tem fome e sede da presença de Deus, porque ele invoca a presença do Senhor naquele lugar. Quantas e quantas pessoas nos dias de hoje recebem a bênção, está no lugar da bênção e esquece, né? Esquece do dono da bênção. Até mesmo esquece do que passou, né? Do que passou e se acha. Fica se achando. Isaque tem o seu nome gravado na história. Por quê, queridos? Porque ele levanta um altar, ele invoca ao Senhor. E aí vai dizer mais aqui, ele arma a sua tenda. Ou seja, sabe o que ele está falando? O lugar que eu quero para viver é diante do altar, aonde eu posso invocar o nome do Senhor, onde eu posso estar na presença dele. É aqui que eu vou armar a minha tenda, é aqui que eu vou morar, é aqui que eu vou ficar. Isso me faz ver o seguinte: sabe por que esse homem, agora nós conseguimos entender, né, melhor dizendo, por que esse homem tem um nome dele na Bíblia, porque esse homem é um dos 3 patriarcas do povo de Israel, porque um homem que estava disposto a levantar um altar, a invocar o Senhor e morar na presença do Pai, diante do altar, no lugar da invocação, no lugar da presença dele. Pastor,
Em outras palavras, ele está ensinando para a gente que para ele pouco importava se ele tinha bênção material, se ele era rico ou não. Se a presença do Senhor não fosse invocada, para ele de nada valeria todas aquelas riquezas que ele havia conquistado. É isso aí, entendeu? Olha o coração desse homem, queridos. Eu creio que quando a gente se debruça na palavra de Deus, a gente estuda a palavra de Deus, a gente não apenas lê um texto, mas quando a gente para, a gente começa a ter a revelação da palavra que Deus tem para mim e para você. Deixa eu falar uma coisa aqui, deixa eu até mudar o tom de estudo para a palavra profética, né? Olha, recebe em nome de Jesus. O Senhor tem um Reobote para você, mas quando você estiver lá, em nome de Jesus, invoca o nome do Senhor, erga um altar de adoração ao Senhor, de sacrifício ao Pai, arma a sua tenda e diga ao Senhor: Senhor, eu quero viver no centro da sua vontade, eu não quero viver em qualquer lugar, eu quero estar no centro da tua vontade. Gente, ele saiu de Ezeque, ele saiu de Sitina, ele chega em Reobote e a primeira atitude dele é adorar ao Senhor. Tenha uma vida de adoração, tenha uma vida diante do Pai, tenha uma vida na presença do Senhor. Amém? Amém. Vamos voltar para o nosso estudo, né? Estou aqui recebendo aqui, cara. Aí, nesse período aí, né, os filhos de Isaac já tinham nascido, já estavam grandes. Aí o seu filho Esaú se casa com Judite e com Basemate. Ele toma para si duas esposas. Duas esposas. E essas esposas são do povo Eteu. Não são do povo israelita, não são da sua mesma nação. E essas mulheres trouxeram muita amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Ou seja, os seus pais não ficaram contentes, felizes com a escolha de Isaac. Volta naquilo que você tinha falado agora há pouco, que Abraão tomou o cuidado de conseguir uma esposa. E com certeza Isaac e Rebeca falaram para Esaú: não caça com essas mulheres, não são da nossa família, do nosso meio, não são da nossa família, não adoram o nosso Deus. Mas não teve jeito, né? Não teve jeito. E daí que vieram os edomitas, pastor? Creio que sim. Daí começa a surgir isso aí. Caminhando um pouquinho, essa aula já está ficando um pouco longa, né? Vamos para o capítulo 27. No capítulo 27 a gente vai ver que Isaac envelhece, ele fica cego e ele foi enganado. Um homem de Deus foi enganado pelo seu filho. E ele foi contar a história, né? Porque se você não conhece direitinho. Isaac chama Esaú e diz: meu filho, vai buscar uma caça, porque eu quero comer. Eu já estou idoso, já estou cego. Prepara essa caça que eu vou liberar a bênção sobre a sua vida. A bênção da primogenitura, por direito, era de Esaú. Porque foram alguns minutinhos ali, né? Mas Esaú nasceu primeiro. E enquanto Esaú estava buscando a caça, estava lá caçando, Rebeca escutou o que Isaac falou com Esaú. Lembra-se que lá atrás eu disse que Isaac tinha uma comunhão, uma intimidade maior com Esaú, e Isaac e Rebeca com Jacó. E Rebeca dá um conselho para Jacó: olha, vai lá também, pega uma caça, vamos preparar, vamos enganar seu pai. E passa esse episódio aí que a gente conhece bem, que Jacó ele engana o seu pai e recebe a bênção no lugar de Esaú, que vai trazer sérios problemas lá na frente também. Vai trazer uma série de problemas que poderiam ser evitados. Mas aconteceu,
E a história é dessa forma, e Deus, ele cumpre a promessa dele sobre a vida de Isaac, que a descendência dele ia ser próspera, que a descendência dele ia continuar por várias gerações. Eu vou deixar para falar sobre essa questão aí de Isaac e Esaú na aula sobre Jacó e Esaú na aula sobre o patriarca Jacó, para não ficar tão longa a nossa discussão de hoje. Mas, e aí Isaac, ele com 180 anos de idade, como está aí em Gênesis 35, 27 ao 29, ele falece, ele morre. Viveu 5 anos a mais que Abraão, né? Que Abraão 175. E você vai ver aí que, vai ler nesse versículo que eu te falei aí, que Esaú e Jacó enterram o seu pai, sepultam o seu pai, eles já tinham se reconciliados aí, e a história segue a história. Eu quero parar aqui hoje falando sobre Isaac, esse homem que deve ser referência para mim e para você, esse homem que nos ensina, e sobretudo, sei que é muita informação, é muita coisa para a gente estar lembrando, mas o que Deus colocou no meu coração, se você guardar na sua memória esse versículo 25, esse versículo onde diz: então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali mais um poço. Eu fico satisfeito. Não sei você, Alan. É tanto palavras de conhecimento quanto palavras de revelação para as nossas vidas, né? Exatamente, entendeu? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te faça um homem, uma mulher, que também venha marcar a sua geração e a sua história. Deus não te colocou sobre essa face da terra, Deus não te escolheu, não te tomou como filho e como filha para você ser uma pessoa mais sobre a terra. Deus, ele está do seu lado e verdadeiramente ele olha para você como um príncipe, como uma princesa, como filho de rei, como filho dele, como filha dele. E as bênçãos, eu volto a dizer, não foram só sobre Abraão, Isaac, sobre Jacó. As bênçãos que estão contidas no livro do Gênesis é para a minha vida e para a sua vida nos dias de hoje. Amém? Tem mais alguma coisa aí, Alan, para comentar, para falar, para acrescentar para a gente? A gente vai deixar então para falar do restante na aula sobre Jacó, né? Jacó. Ok, vamos orar então? Ora para a gente? Ora sim. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, te agradecemos pela revelação da Tua Palavra, Senhor. Nós te pedimos para que o Senhor nos ajude a sermos pessoas melhores, a sermos exemplos, Senhor, nessa terra, para que a bênção do Senhor não esteja somente sobre as nossas vidas, mas também sobre aqueles que nos acompanham, Pai. Senhor, eu te peço para que o Espírito Santo invada cada lar, cada casa, Senhor, cada televisão que está ligada aí conosco, Senhor, no YouTube, Pai, cada computador. Nós te pedimos para que o Senhor entre em cada família, Sim, Senhor, e verdadeiramente, Pai, abençoe essas famílias, ó Pai, abençoe as famílias de Betel, abençoe as outras famílias, Senhor, que estão nos assistindo nesse momento, que o Senhor não deixe que teu filho, Pai, venha carecer de nenhum recurso, Senhor, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que a tua paz seja com cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus o Pai seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, hoje e sempre. Receba essa palavra em nome de Jesus. E quero também voltar a dizer, mais uma vez, que a gente tem aí o nosso canal do YouTube, que é importante você compartilhar os links, que é importante você não somente assistir, mas deixar o like lá, deixar o joinha. Também quero dizer que nós estamos começando, né? Começamos na semana passada, essa semana, melhor dizendo, nós começamos aí uma programação para as crianças no nosso canal, todas as quintas-feiras,
às 6 horas da tarde, 18 horas. Chama o seu filho, coloca aí de frente da televisão, diante do computador ou no celular e tem uma palavra de Deus para a vida dele, do jeito dele, da forma que ele entende. Tem sempre uma história de ensinamento e também tem uma brincadeira, que as crianças sempre gostam de brincar, né? Faz parte, né? Então tá aí o Ministério de Infantil aqui da igreja, o Bethel Kids, me laçou aí para estar junto com eles. E nós estamos aqui para servir ao Senhor, vamos estar sempre juntos com o Ministério Bethel Kids também, ok? Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração. Um abraço.